dimensão política e não política da violência. A gente estava comentando já uma série de assuntos ligados a isso, esse limite, né, entre aquilo que é político ou não. E gostaria de introduzir esse bloco falando da questão de como classicamente se lida com a ideia de guerra, né, que era uma noção eminentemente rural, né, rural ou em campo aberto, mas não no ambiente civil urbano. E a gente, remetendo-se assim até as próprias guerras do século napoleônicas do século XIX, você até passava pelas cidades, mas as disputas, as batalhas eram feitas em campo aberto. Agora, o fenômeno a partir da Segunda Guerra, da Primeira e depois também da Segunda Guerra, e depois a partir dos anos 60, dos anos 70, melhor dizendo, uma série de conflitos caracterizados como guerra dentro do ambiente urbano. E a grande complicação de a gente falar isso também no Brasil, quando, segundo a ONU, quando você tem mais de 1000 homicídios, né, dentro de conflitos, mortes, né, em decorrência de batalhas, pode ser caracterizado como guerra civil dentro dessa característica. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade de dizer isso no caso brasileiro, toda uma complicação que a gente vai tratar nesse bloco. E a primeira pergunta, né, a primeira provocação é para o André, justamente perguntando o seguinte: tu estás fazendo, né, o PhD, o doutoramento, no departamento de War Studies, mas tu estás no Rio de Janeiro, em que, então, um pouco do porquê disso e como é que você vê essa questão da guerra no ambiente civil urbano. Bom, primeira coisa, quando eu digo esta coisa, falando com brasileiros, mas mesmo com cariocas, sobretudo quando sou apresentado a outras pessoas. Esse é o André, ele está estudando PhD em War Studies, estudos sobre a guerra, e ele está no Rio de Janeiro. E todos os cariocas, claro. Como se fosse uma verdade, como se fosse, é óbvio, claro. Mas é problemático, na realidade, porque é claro que tem duas partes na sua pergunta. Claro que guerra civil urbana não era muito popular. Guerra urbana, em geral, na doutrina militar, é a tentativa de evitar. Não fazer guerras, não fazer batalhas nas cidades, porque isso é uma coisa constante na história humana. Combater nas cidades é muito ruim. Consome muitos homens, muitos recursos, muito equipamento. Mas isso está acontecendo porque as cidades são importantes e são mais importantes agora do que algumas décadas atrás, com a globalização e, sobretudo, com a urbanização. O feito é que as guerras acontecem onde está a população, de um jeito. E porque você tem mesmo que conquistar a população. Você tem que conquistar os lugares onde a população mora. E o que aconteceu no século XX, que está acontecendo agora muito nos países em desenvolvimento da África e da Ásia do Sul, Ásia do Suleste mesmo, a China, é que tem uma urbanização muito forte. E o feito da guerra urbana se tornando mais e mais provável é porque as pessoas moram lá. E se você tem que vencer uma guerra civil, uma insurgência, ou mesmo uma guerra internacional tradicional, você tem que controlar aquelas cidades, ficar em controle daquelas cidades. E a segunda parte da pergunta é por que a guerra no Rio de Janeiro? Porque eu ficava um pouco com dúvidas sobre o uso do termo insurgência com criminais, porque, na minha opinião, insurgência tem um objetivo político e criminais não têm, como já foi mencionado, não tem como objetivo conquistar o Estado. Pode enfraquecer, sim, mas não conquistar. Mas você tem casos de organizações criminais enfrentando o Estado. E aquela é guerra no momento em qual é uma estratégia das organizações criminais. As organizações criminais não acabam fazendo guerra no Estado por acaso, porque elas são muito mais prósperas no segredo, muito mais prósperas na escuridão. Mas, às vezes, elas acabam decidindo de fazer guerras, mesmo sem objetivos
de políticos no sentido de conquistar o Estado, mas com o objetivo muito político de enfraquecer o Estado. Professor Pedro, essa questão da denominação guerra, até recentemente, junto com o professor Alba Zaluar, vocês publicaram um artigo no Jornal Globo perguntando justamente que guerra é essa, e que me parece que a questão não é apenas terminológica, mas sim isso perpassa o modo como a gente compreende e trata o problema. Gostaria que você falasse um pouco melhor sobre isso, sobre que não é apenas um problema de terminologia, ou atravessa, mas é muito mais profundo que uma mera terminologia. Seria isso? Eu me recordo aqui do Clausewitz, que falava que a guerra tem um caráter camaleônico. Embora ele dissesse isso, ele ainda pensava a guerra no sentido convencional. Uhum. Esse sentido convencional da guerra, ele assume um sentido específico a partir da Paz de Westfália. Ali, os estados começam a se organizar como soberanias estatais e a guerra passa a ser algo projetado para o exterior do Estado. A guerra é um conflito entre estados soberanos que têm o monopólio dos meios de violência e há uma certa simetria na intensidade dessa violência que tende a se limitar reciprocamente. Todo o empenho desse momento é evitar a guerra civil, a guerra intestina, que destrói e acaba com o Estado. O ponto é que a gente está vivendo agora um momento de uma certa dificuldade de designar os fenômenos que estão acontecendo. Está acontecendo uma espécie de um déficit conceitual. Porque como a própria guerra passa por mudanças, assim como a violência, é necessário que a gente consiga estabelecer distinções mínimas para evitar usar certas definições que podem ser muito problemáticas. Então, quando se fala, por exemplo, em guerra, ainda se ativa a noção de uma guerra convencional, de uma guerra que tem uma certa simetria, de uma guerra que parte de uma relação amigo-inimigo, de uma guerra em que você consegue distinguir quem é o civil, quem é o combatente. Essa dificuldade de distinguir entre civil e combatente, a dificuldade de você ter a violência da guerra circunscrita a um determinado espaço, ela surge a partir da Primeira Guerra Mundial, que amplia o espaço do conflito de uma maneira absolutamente colossal, mundial, global. Os conflitos deixam de se dar dentro de um espaço delimitado, dentro dos campos de batalha, e começam a chegar próximos às cidades. Aqueles que começam a morrer não são mais apenas os inimigos, mas os civis também começam a sofrer com os efeitos da guerra. Então há um momento, me parece, sobretudo na Primeira Guerra Mundial, em que a violência dos conflitos da guerra ela deixa de estar circunscrita a um determinado espaço territorial. É na Primeira Guerra que começa também a guerra aérea. A guerra aérea ela é uma maneira de ruptura dessa delimitação, dessa circunscrição da violência, porque a guerra pelo ar não tem fronteiras, não estabelece distinções. A previsibilidade menor, né? A previsibilidade diminui radicalmente. Então, na Primeira Guerra, que ainda era uma guerra rural, havia ainda uma possibilidade de estabelecer distinções, porque os inimigos lutavam uniformizados. Ela tinha uma certa regularidade, uma certa simetria, mas é ali também que a coisa vai se rompendo em função da mundialização do conflito. E a mundialização do conflito passa a envolver toda a sociedade. Desde a Revolução Francesa passou a ser possível alistar todos os seres humanos e mobilizar toda a sociedade em favor da guerra. Isso fez com que a guerra deixasse de ter uma localidade, um espaço definido, como acontecia nos campos de batalha. Então, daí surge a dificuldade que a gente tem hoje também de definir se é guerra ou não é. Eu acho que é problemático demais dizer que a gente está vivendo uma guerra no Rio de Janeiro. Me parece um equívoco, porque o inimigo, na verdade, quando se tem um inimigo, se pressupõe que se possa estabelecer também, além de fazer a guerra com ele, porque ele também tem a capacidade de fazer a guerra comigo, se pressupõe que ele seja capaz de uma negociação, que ele seja capaz até de negociar a paz. A noção de inimigo pressupõe uma certa dignidade do outro, porque o outro tem capacidade de fazer a guerra contra mim. Há uma certa lógica de reciprocidade, que era uma ideia que o Clausewitz também contribuiu para desenvolver. Na relação da força estatal, dos agentes de segurança do Estado com os criminosos,
não há, a meu ver, uma possibilidade de negociar a paz. Isso não significa que você diminua a agressividade desse conflito, né? Não é esse o ponto, né? A violência pode até ter uma escalada, a espiral da violência pode aumentar. Eu tenho a impressão que a guerra, embora ela não seja mais também hoje em dia a guerra convencional, a guerra passa por uma série de mutações, ela se tornou cada vez mais irregular e assimétrica. Não é o Estado, quando combate os criminosos, ele tem a finalidade de garantir, de desfazer o funcionamento dessa organização. Essa organização não tem uma finalidade política de mudar o Estado. O Estado tem a intenção de prender, de evitar um determinado comércio. É muito diferente de tratar um criminoso como inimigo, pressupõe até uma certa previsibilidade. O fato de não termos uma guerra e termos um conflito armado me parece até muito mais preocupante do que propriamente uma guerra, no sentido de que a guerra ela é dotada de uma certa organização e de uma certa previsibilidade. Os criminosos eles estão em regiões onde habita uma população de trabalhadores, onde a maioria nada tem a ver com esse conflito. Eles habitam regiões onde você não pode chegar e buscar aniquilá-los mediante o uso de tanques, mobilizando todo o arsenal bélico. É impossível fazer isso dessa maneira. Então é muito preocupante quando autoridades no Brasil dizem que empregam o conceito de guerra, porque isso tem um risco enorme para a população civil, as pessoas inocentes que estão habitando o mesmo espaço daqueles criminosos que são capazes de ações imprevisíveis e extremamente perigosas. Então, falar que não é uma guerra não significa falar que a violência é menor ou maior. A violência, me parece, é muito maior, porque a guerra ela é capaz, pelo menos era na guerra convencional, de estabelecer distinções mais claras entre civil e combatente. Hoje em dia, essa distinção entre civil e combatente, criminoso e não criminoso, ela fica muito difícil. Então é muito problemático mobilizar essa ideia de guerra quando se fala da questão da segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro.